Uma ligação pode mudar o destino de quem espera por um transplante. Olá, eu sou a Marina Blessman e neste episódio da nossa série vamos conhecer a história da Gisele Goretti Hedler, de 44 anos. Beneficiária da Sul-América, ela recebeu um rim de um doador falecido em agosto de 2024, em um transplante realizado no Hospital São Luís Itaim, da Rede D'Or. Uma história de coragem, esperança e transformação. Gisele, conta um pouquinho pra gente, seja muito bem-vinda, como foi descobrir uma doença autoimune? Foi um desafio bem grande, porque era uma doença autoimune relacionada aos rins, né, nefropatia por IgA. Porque o meu pai, ele lidava com doença renal crônica, só que a gente não descobriu que ele tinha, que tipo de doença ele teve. E o meu pai, ele simplesmente, de um dia pro outro, ele desmaiou na rua, e aí foi levado pro hospital, e aí já foi pra UTI, e aí começou a fazer hemodiálise. E a gente não entendia o que tinha acontecido com ele, a gente nem sabia o que era hemodiálise na época, eu era adolescente. Então, quando eu descobri que eu lidava com uma doença renal crônica, que era uma doença autoimune, eu fiquei desesperada na época. Foi um desafio bem grande em função disso, né? Por quê? Porque automaticamente eu pensei, será que é a mesma doença que o pai teve, que fez com que ele perdesse os rins? Então foi um desafio bem grande para mim. Está aqui também a doutora Laila Viana, nefrologista e especialista em transplante de rim. Doutora, o que é uma doença autoimune e como ela pode levar à necessidade de um transplante? A doença autoimune acontece quando as células de defesa do corpo, os leucócitos, não reconhecem o indivíduo como um indivíduo. E aí acontece um ataque do paciente, por ele mesmo. No caso de Gisele, a nefropatia por IgA é caracterizada pela presença de uma imunoglobulina anômala, alterada, que se deposita no rim e acaba por lesioná-lo. E isso leva à perda progressiva de função renal e, eventualmente, a necessidade de terapia de substituição renal, que pode ser hemodiálise ou transplante. O seu pai faleceu de problemas renais. Como ter passado por essa perda influenciou a forma como você encarou a própria doença? Nossa, eu lembro quando a médica me falou o que eu tinha, ela me deu a informação porque eu precisei fazer uma biópsia, né? Porque o único jeito de saber que doença tu tá lidando é através de biópsia. Então a gente sabia que eu tinha algum problema renal em função dos exames, né? E aí depois que eu fiz a biópsia, eu fui pro consultório dela e ela me falou o que eu tava lidando. Eu lembro que ela disse, tu tá bem? Eu falei, não, tô ótima, tô muito bem. Só que quando eu desci do saguão, eu parei, eu entendi o que tava acontecendo. Acho que leva um tempo, sabe? Pra gente entender, assim, emocionalmente aquilo estabilizar dentro de ti. Aí eu desci no saguão, comecei a chorar no saguão. Disse, cara, eu tô lidando com uma doença que pode ser uma doença muito séria, né? Então, o que para mim foi um choque e eu fiquei 1 ano em negação. E 1 ano, tipo, não tenho nada, querendo nem ver mais a médica. Então, esse foi o meu início em relação à doença. E quando existe um histórico familiar como esse, o acompanhamento precoce pode fazer diferença? Pode, é fundamental. Para todos os pacientes que têm algum tipo de história familiar para a doença renal crônica, que procure um médico nefrologista para iniciar acompanhamento. E essa avaliação deve ser feita com exames de sangue e é fundamental também a realização de exames de urina para avaliação de perda de proteína na urina. Você chegou a fazer alguns dias de diálise e estava se preparando para um transplante de doador vivo. Como foi enfrentar essa rotina e viver essa fase de expectativa? Bom, aí depois de tudo, então, que aconteceu, né, de eu ter descoberto que eu estava acontecendo essa doença, primeiramente eu imaginei que eu não fosse para hemodiálise, tá? Eu imaginei que, porque o caso da nefropatia por IgA não significa que a pessoa vai ir para uma hemodiálise. Então, muitas vezes a pessoa consegue passar e até alguns casos, as pessoas nem descobrem que ela tem esse tipo de doença. Então, dependendo da situação da pessoa, se agrava, como foi o meu caso. Então a gente ficou ali trabalhando alguns anos para tentar frear a doença, porque tem maneiras, tem alguns tratamentos que é possível muitas vezes, né, frear. E aí no meu caso não foi possível, né? Nós fizemos várias coisas e não deu. Aí chegou um momento em que eu sou do Rio Grande do Sul, eu estava em São Paulo, e aí foi onde eu conheci inclusive a doutora Laila, e aí eu comecei a fazer um tratamento aqui em São Paulo. E aí foi que eu também não esperava que eu fosse fazer uma hemodiálise, mas eu comecei a piorar muito, eu comecei a perder muito a vitalidade. Foi meio que ladeira abaixo, eu tinha 28% de função renal, aí daqui a pouco a minha creatinina estava muito alta, estava em 8, e não tinha mais vitalidade,
E aí foi quando eu recebi a ligação da doutora Laila, que tinha pedido alguns exames para mim renais, né? E ela falou, Gi, tu vai precisar começar a fazer hemodiálise hoje. Então foi quando eu fui até o hospital, a Redditor do Itaim, e ela falou, e aconteceu exatamente como ela disse. Ela disse, tu vai chegar no hospital, tu vai dizer que tu vai fazer hemodiálise, vai botar um catéter. E aí foi isso, eu vim para o hospital, colocamos um catéter, eu fui para o centro cirúrgico, depois do centro cirúrgico eu fui para a UTI, e ali a gente começou a fazer hemodiálise, né? Só que nesse processo nós estávamos aguardando que a minha irmã ou algum dos meus irmãos fossem fazer doação, porque a gente estava esperando o doador vivo, que era os meus irmãos. Então para isso tem que fazer teste de compatibilidade, né, e tudo mais. E a gente estava nesse processo do teste de compatibilidade. Só que um pouco antes disso, a doutora Laila já tinha me colocado na lista do SUS, que é a lista de doador falecido. E alguns dias antes, tudo aconteceu muito rápido, porque a minha função renal, ela também degringolou muito rápido. Então foi tudo acontecendo assim. E aí, então, eu comecei a fazer a hemodiálise, 4 dias no hospital. Depois eu tive alta, fui para casa, voltei para a clínica e aí eu comecei a fazer, então, a hemodiálise na clínica. Então, respondendo a tua pergunta, foi, para mim, essa fase, como aconteceu muito rápido, eu estava experimentando aquilo ainda. Eu estava na esperança de que alguns dos meus irmãos fossem poder doar. Então, eu estava experimentando algo novo, conhecendo, e confesso que trabalhando bastante a minha mentalidade para ficar nesse espaço de experimentar algo novo, de passar por algo novo, algo que eu não conhecia, e conhecia pelo meu pai, mas aí eu fiz um trabalho comigo e ali não era meu pai, ele era eu, era a minha experiência, era uma experiência nova, então eu entrei nesse espaço de curiosidade. Claro que não é como estar em um spa, né, porque é algo sério, que tu tá com a tua vida em risco, mas o estado que eu estava de expectativa de que os meus irmãos pudessem doar para mim. O que significa para o paciente viver em diálise e o que muda quando ele tem a chance de um transplante? O paciente que tem doença renal crônica terminal, ele pode realizar 3 terapias de substituição da função do rim: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. Os 3 tratamentos permitem que o paciente viva e viva bem. Na hemodiálise e na diálise peritoneal, ele realiza uma terapia de substituição do rim por um período pré-determinado e fica livre de terapia nos outros momentos, nos outros dias. O transplante também é um tratamento, também é uma terapia de substituição da função renal. Só que ela está associada a uma maior quantidade de vida, maior sobrevida e melhor qualidade de vida. Então, quem pode transplantar vive mais e vive melhor do que o paciente que está em diálise. Mas a diálise permite que o paciente renal crônico fique vivo. E aí veio a ligação, onde havia um doador compatível. Como é que foi esse momento para você? Então, aí foi sobrenatural, porque eu não esperava aquela ligação. Porque eu estava em casa, eu tinha começado então a ir para a clínica para fazer hemodiálise. Né? Para quem não sabe, a hemodiálise se faz 3 vezes por semana, tu tem que ir até um lugar, até uma clínica que é especialista em hemodiálise, então tu vai, é uma sessão de mais ou menos 4 horas, né? Muitas vezes é um catéter, outras vezes é como é que é o nome, doutora? Uma fístula, e aí tu faz as sessões ali, e aí depois tu volta para tua casa, né? E aí eu tinha começado esse processo, depois que eu tive alta da UTI, eu fiquei um dia que eu fui para a clínica e eu iria iniciar esse processo da clínica. E 3 vezes por semana. Só que daí eu fui um dia, depois eu voltei para casa, e no outro dia eu recebo uma ligação da doutora Laila. Eu, nossa, o que será que a doutora Laila quer? E a ligação aconteceu algo incrível aqui. Um doador compatível apareceu para ti. E aquela ligação para mim foi completamente sobrenatural, porque eu de fato não esperava. Eu estava esperando os meus irmãos doarem. Então, era um doador falecido, eu recém-integrado para essa lista, e foi chocante, impactante, e uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Foi um estado de receber um presente que eu não esperava. E hoje, quantas pessoas aguardam por um rim no Brasil? E como é para você fazer uma ligação dessas para um paciente seu? Atualmente no Brasil, existem 158 mil pessoas em diálise. Dessas, 38 mil pessoas
estão listadas para transplante de rim. E no ano passado, pouco mais de 6.000 transplantes de rim foram realizados no Brasil. E para nós, profissionais de saúde, todos os transplantes eles são importantes. Então, para a gente também fica eufórico e fica feliz quando a gente vai comunicar para o paciente que existe a possibilidade de realização do transplante. Depois do transplante, você chegou a sentir curiosidade ou vontade de saber quem foi o seu doador e conhecer essa família? Com certeza. Inclusive, eu perguntei isso para a doutora Laila, né? E aí ela disse que isso é confidencial, que não pode ser dito. Então, essas informações, eles não passam para a gente. Mas, até hoje, todos os dias, eu fico imaginando como é essa família, fico imaginando quem era esse doador, porque hoje eu tenho uma vida normal, com vitalidade. Eu faço o trabalho que eu faço, eu voltei a fazer tudo que eu fazia antes por causa dessa doação, que me tirou da hemodiálise, né? Então, não que a hemodiálise seja horrível, só que tu muda a tua vida quando tu faz hemodiálise. Então, até hoje, eu fico curiosa e eu fico imaginando quem são essas pessoas e eu fico com meu coração cheio de gratidão em relação a eles. Doutora, é comum pacientes transplantados terem o desejo de saber quem foi o doador? Como é que funciona esse processo no Brasil? É frequente, mas não é permitido por lei. Então, a doação é anonimizada e isso acontece para respeitar o luto da família. E hoje, Gisele, como é que tá a tua vida depois do transplante? O que mudou na sua rotina? Não mudou nada. Agora eu tenho uma rotina, a mesma rotina que eu tinha antes, de trabalho, de estudo, de vida familiar, de viagens. Uma das minhas maiores dores ou medo, talvez, fosse que por causa da hemodiálise, eu ia ter que parar de trabalhar e parar de viajar, que são as duas coisas que eu gosto muito de fazer. E agora, transplantada, a vida é normal. Eu trabalho do mesmo jeito que antes, eu viajo do mesmo jeito que antes, eu tenho a vida absolutamente normal. Quando a pessoa é transplantada, eu não sei se de uma maneira geral, mas para mim, a minha vida é normal. O que um transplantado precisa saber sobre cuidados e acompanhamento depois da cirurgia? A gente divide o pós-transplante em duas fases. O pós-transplante inicial e o pós-transplante tardio. No pós-transplante inicial, o paciente está sob efeito de uma intensificação de imunossupressão. E aí, o ideal é que o paciente não frequente ambientes com muita gente, utilize máscara se ele for para ambientes externos e que tenha, claro, cuidados com a ferida operatória. No pós-transplante tardio, é fundamental que o paciente utilize adequadamente a imunossupressão. Então, em todas as fases do transplante, ele precisa tomar remédios. Por isso que eu falo, o transplante não é cura, o transplante é um tratamento. O paciente vai precisar visitar o médico e a equipe de saúde e vai precisar utilizar a imunossupressão para sempre, enquanto houver função do enxerto renal. E, atualmente, a principal causa de perda do enxerto é má adesão ao tratamento. Então, a recomendação de tomar adequadamente os remédios é feito em todas as consultas. Além disso, o paciente precisa adotar hábitos de vida saudável. Então, precisa-se evitar ou cessar completamente o tabagismo, uso de forma bastante parcimoniosa de álcool, não existe dose segura para álcool, uma alimentação saudável e realização de atividade física. Doutora, o tema transplante de órgãos gera muitas dúvidas e receios, então vamos desmistificar algumas dessas dúvidas? Vamos. Um rim transplantado dura para sempre? Diversos fatores impactam na sobrevida, do tempo de funcionamento do rim. Dentre esses fatores, a presença de rejeição, que são fatores imunológicos, diminuem a sobrevida do rim, complicação cirúrgica, recorrência de alguma doença. Então, todos esses fatores podem encurtar a sobrevida do rim transplantado. E a resposta é não. O rim normalmente não dura para sempre. Os rins do transplantado que não funcionam mais, eles são retirados? Não. A cirurgia do transplante consiste na implantação do enxerto renal, do rim transplantado, em uma outra região, que é na região da fossa ilíaca direita, região inguinal. E normalmente a gente não mexe nos rins nativos. E quem recebe um transplante pode ter uma vida normal, como trabalhar, viajar, praticar esportes? Sim, a vida do paciente transplantado é muito
próxima de uma vida normal. O paciente ele está em tratamento de uma doença crônica, então ele precisa frequentar a área de saúde, ele precisa frequentar os seus médicos nefrologistas, a equipe de saúde, precisa retomar a medicação imunossupressora, mas ele pode viver uma vida normal, trabalhar, praticar esporte, viajar. E quem doa um rim em vida pode ter a sua saúde comprometida depois? Se o potencial doador for adequadamente avaliado, a chance dele ter uma complicação e eventualmente precisar de diálise, de terapia de substituição renal, é muito, muito baixa, é menor que 0,01%. Então, normalmente o doador, pós-procedimento cirúrgico, tem uma vida completamente normal. Histórias como a da Gisele nos mostram como a doação de órgãos é um gesto capaz de transformar vidas e criar novos começos. E no próximo vídeo da nossa série, você vai conhecer uma história emocionante. A da Juliana, uma paciente transplantada que recebeu o rim do seu próprio marido, um doador em vida. Um gesto de amor e generosidade que mudou a vida dos dois para sempre.